Olá pessoal, continuação aí com o depoimento formidável do professor Ari Bezerra Leite. Dessa vez, gente, ele vai falar especificamente sobre a exibição do filme de Lampião feito por Benjamin Abraão aqui no Cine Moderno. Vocês vão ver agora ele falar sobre essa exibição, mas tem outra, viu? Aguardem que no próximo vídeo ele vai falar de uma outra exibição e como foi essa exibição. E vocês vão ver aqui algumas pessoas que foram as pessoas que ele conversou sobre a apreensão desse filme, o porquê foi apreendido, enfim. Um depoimento como o primeiro que vocês já assistiram, que acredito que é muito importante para todo mundo. Conto com vocês aí para divulgar, para que outras pessoas também conheçam esse depoimento e principalmente, quem não é da área do cinema, conheça a importância do professor Ari Leite, não só para o cinema, como um dos maiores conhecedores do tema, como também para a história de modo geral, porque o cinema, como a gente sabe, também é cultura. E essa aula que ele está dando para a gente é muito importante, falando sobre a exibição do filme de Benjamin Abraão. Vamos assistir aí, vamos lá. É o seguinte, eu comecei as minhas pesquisas de cinema nos anos 50. Nos anos 70, eu tinha relacionamento com duas pessoas que assistiram o filme. Um era no trabalho, foi o general Cordeiro Neto. Eu fiz a fusão das empresas de eletricidade e ele era diretor. E ele me atendia muito bem, e ele foi quem aprendeu o filme do Benjamin Abraão, O Lampião. Ele aparece nessa foto aqui, ao lado da esposa. A mesma coisa aconteceu com o outro personagem que está aqui na foto, que é o coronel Adinardo Enes. E foi ele que conservou essa foto. Ele me deu o original e eu reproduzi. Ele, aliás, deu todo o estoque de material dos álbuns dele, inclusive da guerra, ele fez parte da FEB, ele me forneceu e eu reproduzi. O filme foi exibido quantas vezes aqui em Fortaleza? 2 vezes. 2 vezes apenas? É aí que eu descobri, com a terceira pessoa que não aparece na foto, mas estava lá, porque é exatamente, era gerente do cinema. Na época era gerente do cinema. Pois bem, os detalhes sobre essa foto eu guardei porque é a única foto que mostrava o Cine Moderno por dentro. As inúmeras portas laterais e uma bancada lá em cima não era geral, não. Geralmente a pessoa pensava que era um puleiro, né? E por que será que o filme foi proibido? Foi confiscado? Bom, aí vem o seguinte. Anos depois, quando eu fui fazer o livro, eu pesquisei, inclusive eu só confirmei a data exata da exibição posteriormente, porque ele tinha anotado atrás da foto uma data. E eu então, quando eu fui publicar, eu vou dar esses papéis aqui, eu vou lhe mostrar o seguinte. A data correta da exibição. Exatamente. Quando eu fui publicar Fortaleza e a Era do Cinema, a reprodução da capa, eu destaquei a foto. Foi publicada no ano do centenário do cinema. E foi um livro que foi útil, porque circulou muito em várias partes do mundo. O filme montado na Abafilme, aliás, os originais, não houve montagem. Foi uma os coleção originais. de imagens tinha sido proibido e a notícia saiu no jornal O Povo e no Correio do Ceará no dia 10 de abril de 1937. A notícia era essa: Lampião no cinema, mais um filme apreendido pelo Departamento de Propaganda. O governo federal
estava estimulando a produção de documentários que projetasse o país, ressaltasse a potencialidade, Governo do as Getúlio. belezas do país. E apavorado com as repercussões de filmes que mostrassem o outro lado. A notícia era essa: Rio 8, que seria então, emitido, publicado retardado, 8 de abril, via aérea. Ainda recentemente, o Departamento de Propaganda teve a ocasião de tomar enérgicas providências contra a fábrica de filmes Nero, de Paris, que exibia na Europa uma película ofensiva ao Brasil. Ele estava procurando filmes nocivos à imagem do país. Como é do conhecimento público, foi proibida a exibição de qualquer filme daquela empresa. Agora surge um novo caso, quase análogo. Trata-se de uma empresa nacional que está exibindo um filme de Lampião em Fortaleza. A notícia disse que estava exibindo, mas na verdade não estava exibindo. Só que o Benjamin Abraão, quando voltou com os filmes, passou em Recife, já começou divulgando. E depois foi recebido como destaque em Fortaleza. Primeiro em Recife, ele já passou se propagando. E isso saiu no Rio também. A repercussão em Fortaleza foi através do jornal O Povo, que em edições diversas publicou primeiro o seguinte: o filme de Lampião. E destacava a Bafilme e destacava Benjamin Abraão. Botou fotos de Lampião e botou fotos de Maria Bonita. Quando ele chegou, deu uma entrevista ao jornal. Essas entrevistas, isso repercutiu na imprensa do Rio, etc. Até diziam assim, Lampião, um artista de cinema, quer dizer, achando absurdo que destacasse um bandoleiro, um bandido na visão da época. Né? O que Lampião ganhava com isso? E eu descobri que houve um acordo de fazer centenas de fotos dele de dois tamanhos, carta de visita e outro tamanho. Porque o Lampião usava essas fotos para dar aos amigos, inclusive era um salvo-conduto. Se um fazendeiro tivesse aquela foto ele oferecendo, ele não ia ser atingido pelo cangaço, né? Porque o Lampião era realmente o líder do cangaço naquela época. Eles mandaram as fotos, a Bafilme mandaram as fotos. Eu encontrei no jornal de Pernambuco um depoimento de uma pessoa que entregou essa grande quantidade de retratos do Lampião para ser entregue a ele. Ao próprio Lampião? O próprio Lampião. E ele foi entregue isso numa cidade do interior. Será que ele chegou a receber alguma coisa? Recebeu. O Benjamin Abraão só morreu um ano depois. Foi assassinado barbaramente, né, como vocês sabem. E ele recebeu no mês. E eu tinha dúvida de o que é que ganhava, só a projeção do Lampião, mas teve um pagamento material, que era a produção dessas fotos. As fotos, ele recebeu o pagamento até agora que eu encontrei foi isso. Dá uma quantidade, eu posso procurar no meu documento de pesquisa, diz a quantidade e o formato, e que a destinação é para uso pessoal. Era em dois formatos, então, né? Dois formatos, dois tamanhos. E como ele era muito vaidoso, a gente como pesquisador sabe disso, então isso que o senhor está dizendo é bem plausível realmente. Eu tinha essa dúvida, eu tinha que descobrir qual era a vantagem que teria dado a ele. E eu encontrei que tinha sido o acordo em termos de produção de retratos, reprodução em quantidade, centenas. E, em seguida, a notícia de quem entregou e em que cidade foi levada essas fotos para o Lampião. E é isso, pessoal. Aguardem os outros vídeos, que vai ter muita coisa boa. E agora, no próximo mês, eu estou indo fazer também uma gravação em Jati, local que Lampião também passou. A gente vai estar lá com o nosso amigo Luiz Bento e a gente vai trazer também muitas informações importantíssimas para vocês da passagem de Lampião aqui no Ceará, lá em Jati, onde a gente vai estar com
toda a turma de lá contando essa história no próprio local onde as coisas aconteceram. Como vocês sabem, eu viajo pelo sertão desde da década de 90. Na época que eu comecei a viajar, pouquíssimos pesquisadores se aventuravam em ir em busca dessas histórias. E até hoje, por gostar muito dessa história do Nordeste e entre tantas outras, eu ainda continuo fazendo isso. Abração a todos aqueles que são inscritos, que estão se inscrevendo. Mande suas mensagens que depois eu vou responder a todo mundo no Perguntas e Respostas. Valeu e tamo junto.